Olá, mais uma xícara cheia. Hoje a gente está recebendo mais uma convidada. Xícara cheia é um espaço de bate-papo com pessoas que gostam de pessoas, que fazem gestão de pessoas. A gente escuta as dores e as alegrias de quem faz gestão de pessoas nesse mundo moderno que muda rapidamente. Então, a gente quer conversar, aprender, trocar, um bate-papo leve, suave, um cafezinho no meio do dia para a gente trocar ideias sobre a gestão de pessoas. E quem veio hoje, Fabi? Denise, a Denizinha para os íntimos. Ah, A- oiê! É, a Dê é uma querida. Eu conheço a Dê há muito tempo, é melhor não colocar em anos, Melhor, né? Fabi. Mas é uma querida e é muito gostoso quando a gente conhece a pessoa há muito tempo, acompanhar a evolução, né? A evolução na carreira, a evolução na vida, né? É uma delícia. E acho que eu tenho esse privilégio acompanhando um pouco a evolução da Dê na sua carreira, né? Então, hoje ela está aqui como psicóloga, como coordenadora de RH, com foco em treinamento e desenvolvimento corporativo, recrutamento e seleção, business partner. E ela vai contribuir hoje com o Xícara Cheia. Eu fico muito feliz de acompanhar a sua trajetória. Eu tenho orgulho muito grande do caminho que você fez, da profissional que você é, e ver a sua atuação me enche o coração de alegria. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E me fala para a gente começar. Obrigada a você, Fabi. Você gosta de café, passado, coado, de chá ou não gosta de café? Como é que é? Preferencialmente o coado. Quando Ah, não tem o coado, a gente aceita a máquina, né? Mas o coado ali na hora é a melhor opção, com certeza. E vários no dia. muito bem, somos duas. Três, na verdade. É. Quantos coados passarem, eu vou tomar, não tem essa. É Muito exatamente bom. assim, Cris. B, me fala uma coisa. Tem uma situação marcante que você já viveu como gestor, como gestora, e que te ensinou sobre liderar pessoas? Olha, Fabi, é, acho que muitas situações marcantes eu já vivi, né? Ainda antes de me tornar líder, eu tinha uma ilusão, né? De que o bom líder era aquele que tinha resposta para tudo. Então, muitas vezes eu esperava que aqueles que me lideravam me trouxessem as respostas para muitas das minhas dúvidas, né? Alguns realmente me traziam, outros nem tanto, né? Ou porque talvez não tinham a resposta mesmo, ou porque não me ensinaram, ou eu não tive a oportunidade de aprender naquele momento que a resposta também estava dentro de mim, e não só dele, né? E aí, quando me tornei líder, eu comecei a perceber isso, que nem sempre a gente vai ter a resposta para tudo. E mesmo que a gente tenha vivenciado, né, muitas experiências, as respostas que a gente tinha ou que foram construídas, né, aquele repertório que foi construído, não necessariamente ele é válido para a situação atual ou futura, né? Então, acho que toda vez que eu vejo, né, algum colaborador ou alguém do meu time, seja par, ou mesmo nos meus atendimentos como psicóloga ou como business partner, né, no ambiente corporativo, ao invés de buscar as respostas, eu faço perguntas. Então, acho que líder está equiparado a perguntas, a dúvidas. A liderança está equiparada a perguntas e dúvidas. Boa, muito bem. É muito humilde, né? A gente vê um comportamento muito É. alinhado, muito interessado em pessoas, né? Quando a gente faz perguntas, a gente quer saber mais do contexto, a gente quer saber mais sobre aquela pessoa. E a gente tem falado muito aqui sobre se interessar por pessoas. A gente, como está falando muito na pauta de saúde mental, dentro dessa pauta de saúde mental, a gente fala de estar interessado nas pessoas que estão próximas de você genuinamente. E fazer perguntas acho que é um caminho, né? De como é que você vê esse cuidado com um ambiente seguro, com segurança psicológica e fazer perguntas. Eu acho que você já respondeu um pouco, mas eu entendo que talvez você tenha um olhar próprio seu. Não é porque a gente é psicóloga que a gente tem conversas o tempo todo psicologicamente seguras, que a gente sabe lidar com todas as situações adversas, né? Então, todos os dias eu me pergunto, né, quando eu inicio o meu dia, ou mesmo quando eu termino o meu dia, né, eu tento me questionar se eu realmente me interessei, né? Se genuinamente eu me interessei pela história que aquele colaborador estava contando aquele dia, né? Colaborador, marido,
cliente interno, paciente, enfim, né? Eu sempre me questiono, será que eu me interessei genuinamente pela história que ele estava me contando naquele momento, né? Eu faço eh, uma reflexão a respeito também dos meus comportamentos involuntários, as minhas caras e bocas, né? Porque às vezes, se eu não tenho uma autopercepção de como eu reajo frente a diversos temas, talvez eu não esteja criando esse vínculo de segurança psicológica com as pessoas com quem eu me relaciono. Então, eu sempre faço essa autorreflexão. Será que a maneira como eu respondi, a maneira como eu me comportei, voluntário ou involuntariamente, criou esse ambiente seguro, né? Essa conexão? E eu acho que nós nos interessarmos pela história das pessoas com quem a gente mais convive é básico, né? Principalmente no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, porque a gente passa a maior parte do tempo dentro da empresa, né? Então, se eu não for responsável também por essa criação de um ambiente saudável, como é que fica, né? Não adianta só a gente ter uma boa relação dentro de casa, com os nossos amigos, com aquelas pessoas que a gente escolhe. E não ter um bom relacionamento no ambiente de trabalho, né? Muito pelo contrário. Às vezes as pessoas elas não estão bem e elas precisam dividir, partilhar situações pessoais, né? E às vezes a gente que está lá é a válvula de escape, né? Das pessoas que precisam desse espaço. Muito bacana, né? Você traz uma consciência desse papel de líder, né? Com muita clareza da responsabilidade dele no desenvolvimento de pessoas, né? Na escuta, nesse autoconhecimento, nessa autopercepção, para poder estar realmente disponível para o outro, né? E auxiliá-lo no seu desenvolvimento também, né? Acho que isso é uma das coisas fundamentais, e você traz isso com muita clareza na sua fala. Ao mesmo tempo, eu fico pensando que, às vezes, né, assim, não dá para o líder ser onipresente, onipotente e resolver tudo. E às vezes ele até vai por esse caminho, né? Fala, então, ok, então agora para eu ser um líder, né, atualizado, eu tenho que fazer isso. E ele pode se sobrecarregar ou se perder nessa tentativa, né? Que dica que você dá para um líder que está começando ou que está despertando para essa necessidade de aumentar essa conexão com o outro, que é tão fundamental para ele enquanto líder, pessoa, e para outra pessoa que ele está liderando também, né? Mas que Uhum, dica que ele, de forma que ele possa fazer esse exercício, mas também sem sabe, fadigar nesse movimento, né? uhum. Eu costumo observar muito como o time, né, no caso específico de liderança, como o time reage às demandas, né? Então, se eles têm respondido ao tempo necessário, à qualidade, às entregas, né? Eu acho que essa é uma percepção que a gente tem que desenvolver, né? A escuta daquilo que não é dito, mas que é percebido. Então, acho que um líder, é, um bom líder, ele tem que exercitar essa percepção, né? Essa escuta daquilo que não é dito. É através disso que a gente vai se conectar com a pessoa. Não necessariamente ela quer abrir aquilo que está acontecendo ou que às vezes está prejudicando a performance dele, mas se o líder tiver essa humildade de perceber que a pessoa não está bem, e que por isso ela não está conseguindo fazer a entrega, né? Obviamente que todo mundo quer fazer uma boa entrega, né? Então, eu acho que esse é um bom começo, né? É uma escuta afinada. Isso faz toda a diferença na criação do vínculo de trabalho com seu time. Boa. Muito legal. Eu achei tão bonito você falar, bonitinha não é a melhor palavra, mas assim, todo mundo quer fazer uma boa entrega. E o líder, isso nem sempre sai, né, da boca das lideranças. Às vezes parece que tem algumas lideranças que desconfiam que ninguém quer fazer uma boa entrega se ele não ficar no É, pé. Né? O desejo das pessoas é não trabalhar, ele precisa ser um carrasco. Então, né, tá sempre pressionando para o resultado sair. E você olha com um olhar muito mais confiante. Eu confio que todo mundo quer fazer uma boa entrega. Eu confio que todo é, mundo quer trabalhar e fazer um bom trabalho. E isso já é muito generoso, assim, um olhar muito positivo da equipe que você tem, muito confiante na equipe que você tem. Quando não entrega, nunca é a primeira resposta que nem você colocar, nunca foi preguiça. Às vezes realmente a pessoa precisa ser ouvida e entender qual é o que está faltando para ela fazer uma boa entrega. E uhum, nessa sua trajetória, assim, dos líderes que já passaram na sua vida, eu acho que você tirou isso
né, desse lugar. Deve ter tido líderes que sempre acreditaram na sua entrega e líderes que te pressionaram achando que você não entregasse se não fosse sob pressão. Como é que você pensou das lideranças que você foi liderada, esse perfil, assim? Como é que você é, criou essa confiança? Olha, desde que eu me tornei líder há quase 4 anos atrás, eu sempre fiz essa reflexão, eh, eh, e essa projeção, assim, né? O que que é bom que eu quero copiar, transformar, o que que não foi bom que eu jamais quero fazer. E mesmo nas experiências ruins, com líderes ruins, eu, claro, com muita terapia, né? Mas eu tive a, eu não sei, eu não sei se é a delicadeza, mas assim, de tentar me colocar no lugar daquele líder e entender que ele era daquela forma ou que ele agia daquela forma por algum motivo. E que ele também não desejava ser um mau líder, porque qualquer pessoa que hoje é líder, com certeza quer ser um bom líder para o seu time. Ninguém quer ser um líder ruim ou ser lembrado de maneira ruim. Mas eu começava a fazer algumas reflexões de que era aquilo que ele tinha para dar. Era aquilo que era possível naquele momento e que talvez aquela pessoa nem imaginasse que ela não estava criando um vínculo de segurança psicológica comigo enquanto colaboradora, que a intenção daquela pessoa não era pressionar, denegrir ou algo do tipo, né? Então, realmente eu tive bons exemplos, muitos bons exemplos, e tive alguns exemplos não tão bons. E aí, quando eu me vejo assim, e agora? Será que eu tô sendo mais Ruth ou Raquel? Eu, eu busco sempre lembrar das boas referências, com certeza, e não me julgar tanto, né? Porque às vezes é aquilo que a gente tem para oferecer naquele momento. O melhor de tudo é você reconhecer que às vezes você não está contribuindo para uma boa relação e retomar, né? E buscar o colaborador e falar, olha, eu acho que eu me excedi, na maneira como eu falei, ou eu gostaria de retratar ou redirecionar uma atividade. Vamos sentar e conversar. Você quer fazer alguma outra contribuição que fica melhor para você? Porque, de novo, no fim das contas, o que a gente quer é fazer uma boa entrega. Bom. E como é que você cuida da sua saúde mental para estar inteira e fazer uma boa entrega? E cuidar da saúde dos outros É, também. pois é, fazendo uma terapia bem feita, Fabi. Não é porque eu sou psicóloga que a gente não tem a necessidade, né, de entrar em contato com as nossas vulnerabilidades, né? E aí, Uhum. quando eu falo de terapia bem feita, ela é aquela que a gente não tá lá só despejando, né, para fora tudo aquilo que nos incomoda, mas à medida que eu falo, eu me ouço, né? Eu dou atenção àquilo que eu tô falando, né? Aquilo que eu tô vivenciando, né? Como é que eu sinto, como é que eu penso, como é que eu vivo. E eu faço terapia há muitos anos, né? Inclusive, em um dado momento eu pensei assim, nossa, mas trocar de terapeuta não é uma boa opção, né? Porque aí você tem que começar a contar a sua história toda outra vez. E um momento eu falei assim, opa, peraí, mas eu mesmo sendo psicóloga, né, a terapia é minha, então quando eu falo sobre os meus incômodos, quem tem que fazer o exercício de reflexão sou eu mesma. Então, não importa se eu estou repetindo para a mesma pessoa há 20 anos ou se eu estou trocando de profissional, porque na verdade eu estou projetando coisas que já me acompanham há algum tempo, né? O terapeuta, ele é uma, uma ferramenta para provocar essas reflexões, mas se você não estiver preparado e aberto para fazer as reflexões, não importa, né? Poderia ser o próprio Freud ali na nossa frente que não ia, Essa não ia, não ia ter muito efeito. Muito bom. Boa. Dê, e do que você sente falta? Assim, se eu tivesse te dar mais uma horinha no dia, mais um dia na semana, o que que ainda falta? Que assim, você fala, dá 2 horinhas no dia que eu quero fazer isso, que não está cabendo na agenda, mas eu gostaria de ter esse tempo. O que que está faltando? Você diz do ponto de vista de liderança Não, da vida. da vida, tá? É, eu acho que eu gostaria de ter mais tempo para fazer nada com as pessoas que eu amo.
para colecionar mais memórias afetivas, né? Eh, a Fabi sabe, né? A gente acabou falando em um outro momento, né? A minha rotina, ela é uma rotina pesada, né? Eu começo muito cedo, muitas vezes eu termino tarde e todas as obrigações, né? Estudo, enfim, tem muita coisa acontecendo. E às vezes eu me pego, com lembranças da infância ou do passado, essas lembranças me trazem coisas positivas, sentimentos positivos, e aí eu me questiono. Será que eu estou criando novas lembranças para daqui a alguns anos ter esse mesmo momento e olhar para trás e falar assim: nossa, quando eu estava com os meus 35 anos, olha, eu tive esses momentos, que delícia que foram esses momentos. Eu me lembro muito da infância, da adolescência, né? Mas da juventude, assim, né? Da vida adulta, a vida tem sido tão corrida que eu não sei se eu estou criando memórias que me façam ter essa nostalgia lá no futuro. Eu acho que o quanto bonito isso, né? E o quanto é importante, né? Acho que essa consciência e de alguma forma, acho que é blindar, eu falo blindar mesmo, porque senão, se a gente não blinda o espaço, a gente não vai aparecer, né? É. Não vai surgir, mas blindar um espaço para isso, né? Dentro daquilo que é possível se permitir no hoje, né? No agora. É, é como se, que memória eu estou criando e que eu vou precisar dela lá na frente, né? E às vezes a gente tem a consciência de que, gente, eu não estou criando memória nenhuma, né? Eu estou sendo atropelada pelas entregas, É, né? Atropelada por tanta coisa que eu tenho que fazer, ainda tenho que cuidar de mim, cuidar dos outros e cuidar de liderado. Então, assim, o quanto é importante essa consciência, né? E uhum, blindar esse espaço para viver o agora na presença daquelas pessoas que realmente são importantes, né? É é, interessante que, né, às vezes a gente fala de finitude como se a finitude fosse só algo que fosse acontecer quando você tem um diagnóstico ruim, um prognóstico ruim, né? Mas, na verdade, a finitude ela acontece o tempo inteiro, né? Então, uhum, é essa consciência, essa clareza, né, de que a gente precisa ser cuidadoso com o tempo presente, né? é, Com a é, gente, com o outro, né? é, né? Eu vejo que a gente conversa com pessoas muito apaixonadas pelo que são, mesmo apaixonadas pelo que são. Você levanta cedo, dorme tarde, fazendo coisas que você É, gosta muito, que você faz muito bem. E eu acho que a maioria das pessoas que vem aqui, tanto assistir quanto conversar, tem essa paixão por pessoas. E tem a consciência de que a vida vale as relações que a gente tem, né? E é é, isso que você colocou, assim, o que eu quero é viver as relações que eu tenho, dar valor nas relações que já existem na minha vida e que têm significado, porque a gente sabe que é isso que vai levar saúde para o envelhecimento, para o futuro, boas memórias e tudo mais. E a gente tem essa consciência. Então, eu acho bonito quando a pessoa fala, eu queria viajar mais, eu queria fazer um curso, eu queria treinar na academia, ficar sarada, né? Eu queria ter tempo aí na natação. E você não, eu falei, eu quero ter tempo de existência, eu quero ter tempo que tenha existência real, né? Eu não quero nadar é, 2.000 metros na semana, eu quero, talvez até a pessoa queira, genuíno, mas eu achei lindo você colocar que eu quero estar com as pessoas. Isso deve, de alguma forma, estar fazendo falta e está pesando na balança, e você deve estar colocando na sua terapia isso constantemente, né? Assim, será que. Até quando eu levo nesse ritmo e está fazendo sentido levar nesse ritmo, eu acho que as lideranças têm esse peso da solidão da liderança, né? De estar sempre mais para o outro do que para si e de estar ocupando o tempo todo nesse espaço de tanto de cumprir o que é o dever da liderança, mas ter pouco tempo de partilha, né? Porque quando a gente é operacional, a gente partilha muito, porque tem um líder lá levando paulada e sendo cobrado, a gente só estava fazendo a operação e dando risada, e entregando ficha, e perguntando, e tomando café, é tudo mais leve, apesar da gente ficar cansado também. Quando a gente fica nessa liderança, a gente começa um caminho mais solitário, e aí eu acho que aparece essa falta, né? A falta de pessoas que não me cobram, que só vivem comigo e que estão do meu lado para rir de bobeira, né? Para falar é, queimou o arroz e tá tudo certo, né? E o cachorro tá com é. pulga e vamos conversando de coisas bobas da vida e passear sem nenhuma cobrança. Então, obrigada, Deide, estar aqui. Acho que a É. Fabi quer falar mais uma coisinha, mas assim, eu quero. Quero. Sabe, porque eu fiquei pensando também, né, que quando a gente fala de adoecimento, né, o burnout, por exemplo, ele não vem do cara sossegado, ele vem do cara que tá
Vocês falando, entra em burnout, quem é apaixonado gosta demais e se cobra muito, né? É, Para fazer uma entrega, né? Então, essa pessoa, às vezes, ela tem maior facilidade, em adoecer. Então, acho que esse é um ponto de atenção, né? Como é que a gente faz quando a gente gosta demais daquilo que a gente, com aquilo que a gente trabalha, né? Que a gente entrega e que a gente, né, tem uma identidade, mas sem adoecer, né? Preservando e blindando aquilo que realmente é importante para a nossa saúde mental. Eu queria fazer mais uma pergunta, assim. claro, É, Se você tivesse que, né, você trouxe uma questão, várias, a gente falou muito sobre liderança e tudo, e na xícara cheia a gente fala que às vezes a gente precisa esvaziar a nossa xícara, tirar um pouco daquilo que está demais, para abrir espaço para algo novo entrar, né? Então, assim, quando você olha e olhando criticamente para a sua liderança, o que que você acha que dá para tirar, né? Que já não cabe mais, que dá para abrir mão, né? Até para abrir espaço para outras coisas acontecerem, né? O que que você tiraria, né? É, olha, Fabi, eu acho que profissionalmente o que me traz muita satisfação é quando eu vejo a evolução, seja pessoal ou profissional, das pessoas que eu convivo, né? Ou que eu influencio. Então, isso para mim, assim, me transborda de alegria. Mas, eventualmente, pessoas como eu, que gostam de ver, né, essa evolução, observam que nem todo mundo vai evoluir na medida ou na proporção que às vezes a gente tem a expectativa, né? Então, se eu pudesse esvaziar um pouco, né, esse espaço e tal, eu eu acho que eu me daria mais o direito de entender que algumas pessoas vão evoluir rápido e outras não vão ou não querem evoluir, né? E aceitar mais isso, porque faz parte da vida do outro também, né? Então, não dá pra gente querer que o outro evolua se ele mesmo não tem esse desejo, né? Então, acho que seria mais ou menos por aí. Ah, muito bom, muito bom. A gente vai chegando, então. Muito obrigada, Dê, pela Obrigada sua eu, foi um presença, prazer. né? Bate-papo gostoso aqui, reflexivo, né? Muito bom. E a gente vai chegando aqui mais um episódio, né, Cris, do Xícara Cheia aqui com uma convidada mega especial, um carinho muito grande por você, um orgulho muito grande da pessoa e da profissional que você é, né? Genuinamente, líder, linda. Muito bom. Obrigada, Cris, Fabi. Obrigada, Obrigada, Cris. Dê. Obrigada, Fabi. Obrigada por cada encontro sempre. Eu acho que você contribuiu muito com quem você é, Denise. Então, a gente fica muito feliz de receber você aqui com esse olhar para a vida, com esse olhar para as pessoas, com essa paixão. E quem gosta, né, de gente, quem gosta de conversas, quem gosta de escutas, continua aqui no Xícara Cheia. A gente sempre vai trazer gente nova, bate-papo. Talvez daqui a um tempo a gente recomece, chame de novo as pessoas, porque a gente sente saudade e as pessoas vão evoluindo, e a gente gosta de conversar. Eu acho que a nossa conversa poderia se estender por muitos cafés, né? Muito obrigada, Dê. Obrigada pela sua jornada, obrigada pela sua atenção. E segue o Obrigada Cicred, aí pelo espaço. segue a gente também, divulga, compartilha, né? Esse espaço de gestão de saúde mental, nesse mundo que a gente precisa conversar mais sobre saúde mental, saber mais, entender mais, perder os medos de falar, minha equipe adoeceu, minha equipe teve um burnout, eu não soube lidar, eu soube lidar, né? Eu manejei assim, eu não manejei assim. Entender que as pessoas que adoecem também estão entregando muito, o máximo que podem, e a gente precisa refletir o tempo todo, juntos. E esse é um espaço de refletir juntos, sem julgamento, aprendendo junto, sofrendo junto, chorando junto e crescendo junto também. Então, fica com xícara cheia. Obrigada, Dê. Obrigada, Fabi. Tchau, tchau. beijos. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. tchau, gente.